base no texto de Lucas capítulo 11, vamos retomar de onde a gente parou na semana passada, em que eu falei que a intimidade com Deus, nós abordamos a questão da intimidade com Deus como um ponto crucial e importantíssimo para a vida de qualquer pessoa, especialmente para um jovem. E começamos a falar que tratar ou desenvolver essa intimidade com Deus, intimidade, ser íntimo de Deus. Vamos recuperar outro ponto. Ser íntimo de Deus significa que Deus nos escolheu para falar para nós segredos. Como diz o Salmo 25, verso 14, os segredos do seu coração. Deus quer contar para homens fiéis. Seria interessante você ser a pessoa que Deus escolheu para contar segredos, né? Para abrir o segredo do coração. Por outro lado, a nossa intimidade com Deus também elege, ou significa, ou implica que a gente tenha que escolher, que a gente escolha Deus como nosso amigo, a quem a gente vai contar também os nossos problemas. Para quem a gente vai contar os nossos problemas? Abrir o nosso coração. Então isso é importante a gente pensar. Então, se por um lado, intimidade, ser íntimo de Deus, é Deus falar comigo, do outro lado é eu falar com Ele. Não é? Se por um lado Deus vai abrir o coração para mim, do outro lado eu vou abrir o coração para Deus. Isso é ser íntimo. E amigo a gente tem necessidade muitas vezes. Bom, e aí para fazer isso, para fazer funcionar essa questão da intimidade, ou para criar essa intimidade com Deus, falei para vocês que é necessário e vamos aplicar exatamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou no capítulo de número 11. E começamos pela oração. Mas levantei uma outra problemática. Qual, pastor? Um outro problema. Nem todo mundo sabe orar. Nem todo jovem, principalmente jovem, sabe orar. E aí fizemos aquele convite aqui a semana passada, chamando uma pessoa para dirigir uma oração. E a irmã Cida chamou o Vinícius. E o Vinícius veio e fez uma oração de agradecimento e de encerramento do culto. Mas a minha pergunta vai mais longe hoje. Quantos de vocês sabem orar? Jovens sabem orar. Talvez você saiba jogar. Talvez você saiba acessar uma página. Você tenha facilidade de baixar um aplicativo, de entender a linguagem de um aplicativo. A linguagem virtual você entende com facilidade. Download, clica aqui, faça download, faça upload, faça não sei o que, faça isso, faça aquilo, faça check-in, faça não sei o que, coloque o seu password, né? Sua senha, você entende isso com facilidade. Tanto é que muitos de vocês, com uma velocidade tão grande, talvez não tenha a paciência de instruir os seus pais. Ah, mãe, você não está vendo que isso aqui é só colocar o seu login e sua senha. Mas o que é login e senha? Essa linguagem, download, upload, não sei o que, tal, IP e tantas coisas, essa linguagem virtual não faz parte do dia a dia dos pais de vocês. Não é? Atualize seu aplicativo, não sei o que, tire aqui, limpe a sua caixa, seu spam, não sei o que, aquela coisa lá toda que é a linguagem do jovem. Eu não sei aí, vocês que são do TI, os dois que estão junto ali, ó, são da turma do TI, vocês manjam bem disso daí, né? Eu só sou um migrante, porque nasci antes dessa geração, né? Geração internet. Muito bem. Dito isso, irmãos, os pais de vocês não entendem essa linguagem com facilidade, não é? Eles têm dificuldades com isso. Tem muitas dificuldades com isso. E tendo dificuldade, precisam de ajuda. E quando vão pedir, muitas vezes, não conseguem ter a ajuda que precisam, porque os filhos não têm paciência. Nesse caso, ok. Né? Não tem muita paciência para ensinar, mas a linguagem deles é diferente. No entanto, eles pedem. Às vezes nem pedem, muitas vezes os pais nem pedem uma ajuda, eles simplesmente falam aqui, olha, eu não sei fazer isso aqui, faz aqui para mim. Faz isso aqui para mim que eu não estou sabendo fazer. Muitas vezes os pais fazem assim, pedem isso, né, para você fazer. Mas em outro caso, quando a gente não sabe alguma coisa, nós precisamos pedir ou buscar
por esse conhecimento. Ou seja, precisamos buscar como fazer, aprender como fazer. Não é assim que a gente faz? É. Então, dessa forma, a oração, igualmente, muitas pessoas não sabem como fazer. Não sabem quais ideias tratar. Não sabem quais palavras usar. Nem como começar, tampouco como terminar. Então, a oração acaba sendo um problema para muitos irmãos. Porque ele não sabe como fazer. E não é incomum, não é difícil você ver um jovem que você pede a ele para dirigir uma oração e ele não sabe orar. Ele não tem como, ele se sente absolutamente perdido. Igual o pai, muitas vezes, dependendo do pai, quando ligado à questão virtual. O pai também não sabe. Ah, está aqui pedindo uns negócios que eu não sei o que é, nem entendo essas línguas. É mais ou menos assim que os pais fazem. Será que tem alguém aqui assim? Algum pai assim, que quando aparece lá alguma coisa assim no seu celular, você fica em pânico porque você não sabe. O que é aqui no negócio? Entrou na outra página, foi para outro canto, não sei como sair, não sei como voltar. Eu não sei como voltar. Isso acontece com algum pai aqui que dá um desespero em você e que de repente você se vê uma angústia e precisa sair correndo atrás do filho para tentar te ajudar? E quando... Só que naquela hora o filho às vezes está jogando ou fazendo alguma coisa que lhe é de muito interesse e aí ele não te socorre naquele momento, né? Bom, irmãos, mas feito isso, então a oração, da mesma forma, a gente precisa pedir ajuda. Se você não sabe orar, você precisa pedir ajuda. Não tem como ser íntimo de Deus buscando ajuda em noite, no bar, no boteco, na bebida. Não há. Vamos lá? Vou repetir. Não há a menor possibilidade de ser íntimo de Deus buscando, não tem como ser íntimo de Deus buscando auxílio na noite, no bar, na bebida, na boate ou em qualquer outro lugar semelhante. Não. Não tem. Não existe essa possibilidade. Também não existe essa possibilidade, há poucos dias até de certa forma perguntei a alguém, por que você desapareceu da igreja? Ele disse assim, estou desanimado. Mas eu não conheço outro lugar para buscar ânimo que não seja a igreja. Ninguém consegue buscar ânimo se não for na igreja. Nesse sentido de igreja, ninguém consegue buscar ânimo se não for a igreja. Por exemplo, se quer buscar ânimo e vai para outro ambiente que não seja a igreja, por exemplo, vai para uma festa, vai para uma balada, vai para qualquer outro, não vai atrás de ânimo para a igreja, para servir a Deus, vai atrás de ânimo para outra coisa, sem problema, a pessoa escolhe o que quer ir. Ânimo para ter uma relação com Deus só se encontra no templo, reunido com os irmãos, orando. Pode muitas vezes você não estar na igreja prédio, dentro do prédio, mas você está em igreja. O que é igreja? Está lá na casa do irmão, está orando com ele. Você canta um hino, então você está em igreja. Porque você está numa atividade de igreja. Mas não tem outra forma de buscar ânimo se não for relacionado desse jeito. Então alguém me disse, pastor, eu não sei como, eu estou desanimado, eu não consigo ir para a igreja. Não vai conseguir ir para a igreja se não vier para a igreja.
Não terá ânimo para vir para a igreja se não se esforçar para vir para a igreja. Ah, eu vou para o cinema. O cinema não dá ânimo a ninguém para que ninguém vá para a igreja. O filme do Mel Gibson, quando foi lançado, Paixão de Cristo, levou multidões ao cinema. Mas só o Espírito Santo leva o homem a Cristo. Ninguém mais. Ânimo, só Jesus que deu. Ele disse assim: tem de bom ânimo. Ninguém mais dá. Então não se busca ânimo em outro lugar. E aí tem alguns que não têm. Bom, mas como ter intimidade com Deus se não... Aliás, como ter intimidade com Deus? Por meio da oração. Pastor, eu não sei orar. Então o texto de Lucas capítulo 11, que lemos a semana passada, e hoje retornaremos a ele, diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então perceba, irmão, que Jesus estava orando, e eu comecei nesse ponto, e parei nele também. Aliás, eu parei nesse ponto e hoje a gente recomeça a partir dele. Jesus estava orando, ele estava praticando a oração quando alguém chegou e disse assim: eu não sei fazer isso aí. Engraçado que aqui a gente tem um mestre e um discípulo. Quem é o mestre? Jesus. E quem é o discípulo? O próprio discípulo, que a Bíblia não diz o nome. O texto aqui que lemos não diz quem era, mas diz que tinha um discípulo. Então, há um mestre e um discípulo. Não foi o discípulo que ensinou o mestre a orar, mas o discípulo pediu ao mestre que lhe ensinasse a orar. Eu quero aprender. Em outras palavras, o senhor pode me ensinar a orar? Porque eu não sei. Essa foi a fala. Se você quer ter relacionamento íntimo com Deus e abrir o coração, primeiro você precisa entender que isso não será feito de outra forma a não ser por meio da oração. E tem um detalhe: Deus não está lá no Facebook respondendo oração. Eu fico às vezes pensando como é que as pessoas gostam ou tentam criar essa ideia de que Deus está conectado à rede social respondendo oração. Senhor, eu preciso de paz hoje. É mais fácil a pessoa dizer para quem está perturbando, tirando a paz: ó, para de me perturbar, do que dizer assim: Deus, me dá paz. Ou escrever no Facebook: preciso de paz. E por acaso, o Facebook é Deus ou é Deus que está no Facebook? Por exemplo. O que é oração? O que é orar? Orar é falar com Deus, não é uma reza. É o contato, é a comunhão, é o diálogo, é a conversa que a pessoa tem com Deus. Se Deus é, jovem, o seu amigo e o meu também, então com ele a gente precisa falar. Quem tem amigo aí gosta de conversar com amigo, levanta a mão. Jovem, que tem amigo e gosta de conversar com ele. Amigos, e gosta de conversar. Levanta a mão bem alto para eu ver. Vocês têm amigo? Vocês gostam de conversar com seus amigos ou vocês passam muito tempo sem falar com seus amigos? Vocês falam com seus amigos sempre que pode, e muitas vezes sempre que pode é todo dia, não é? Ou vocês ficam anos sem falar com os amigos?
provavelmente vocês devem conversar com seus amigos muitas vezes ao dia. Ainda mais na era da rede social. Dependendo se a rede social faz parte da sua faixa etária, você conversa com ele o tempo todo. E muitos de vocês aqui que são crianças e adolescentes serão amigos por toda a vida. E vão crescer com essa amizade. Amizade tal que vai ultrapassar as relações de casamento. E aí, alguém vai querer entender isso. Como é ser amigo de uma pessoa? Há poucos dias, Vitor veio aqui no culto. Acho que foi o Vitor que falou aqui no culto. Eu estou aqui nessa igreja há 18 anos, foi isso? Foi, né? Foi você que veio aqui há poucos dias ao púlpito e falou isso? Mas eu ouvi alguém dizer. E eu acho que foi. Você está aqui há quantos anos? 18? Quantos anos você está aqui? 19 anos. Vitor tem 20 e quanto? Vitor tem 21 anos e está aqui há 19. Igualmente ao Vitor, na mesma faixa etária, no mesmo tempo de congregar, praticamente está o Mateus. Talvez uma pequena diferença de meses. Da mesma forma, a Bia. Um pouquinho menos tempo, Tati. Não é? Chega um pouquinho menos, ou talvez nas mesmas épocas. Percebo, irmãos, que hoje Mateus está casado com a Rebeca. Apesar de ser primo da Bia, mas tem uma amizade com ela. Percebam também que Mateus está há muito tempo na igreja e conviveu aqui, cresceu aqui. Talvez não tenha tido tanta afinidade, mas com Tatiane, por exemplo. Mas o Mateus Soares, que também está aqui na igreja já há muitos anos, que tem amizade com todo esse povo. A Mariana, que também está aqui há tantos anos, e uma parte dessa turminha já se casou. Como é o relacionamento desse público com os seus amigos desde sua infância? E como é que isso é recebido pelos demais irmãos? Então é interessante a gente pensar nessas relações duradouras que ultrapassam décadas. No caso de alguns desses jovens, já está ultrapassando o convívio. A convivência deles já está chegando a 2 décadas. Joyce. Olha aí, Joyce, Mateus, Vitor. Outro dia, citando, sem que ela esteja aqui, mas citando a própria Joyce e o Vitor lá na teologia, agora a gente se entende, depois de tantos anos de convivência, ele já sabe como eu falo com ele sabe como eu sei quando ele fala comigo, a gente se entende. São quase 20 anos. Então, esta relação, e com essas pessoas, vocês conversam o tempo todo. Vocês sabem como falar, sabem interpretar, entendem muito bem. E é nisso que a gente tem que pensar quando fala em intimidade com Deus. Vocês construíram uma relação duradoura com alguém com quem vocês falam todos os dias. Vocês oram todos os dias. Buscam conversar com ele todos os dias. E conversar o quê?
Quais ideias eu vou conversar com meu amigo? Conversar com amigo, vocês selecionam? Vocês têm até amigos, talvez, em escalas diferentes. E aí, eu não quero entrar nesse mérito hoje, vou entrar nas próximas mensagens. Amigo para muitos de vocês não tem o mesmo sentido de amigo para mim. Para muitos jovens hoje, amigos são aqueles cliques no Facebook, aqueles que você aceitou no Facebook. Amigo para mim tem um conceito de um pouco mais diferente. Eu vou um pouco mais atrás. Amigo para mim é uma construção de uma relação duradoura. E eu não quero perder um amigo por qualquer coisa. Uma relação de uma construção de muitos anos, de anos. Eu já perdi alguns amigos nessa caminhada. Alguns deixaram de ser, mas ganhei outros. E todas as amizades que construo, elas são duradouras. Alguns deixaram de ser meus amigos, esqueceram, não quiseram mais, acharam que a gente não tem problema. Mas nessa trajetória a gente ganha um, perde outro. Isso faz parte. Mas a construção de uma amizade com um amigo, a gente gosta de conversar, a gente quer saber como ele está, a gente dialoga com ele. Olha, preciso tomar um café com você. Eu preciso conversar com o meu amigo. Então, orar é conversar, é diálogo. Se você tem um amigo com quem você não conversa, então, e com quem você não consegue conversar, não pode conversar, que amigo é esse? Mas tem amigos de jogos, tem amigo de campo, tem amigo de tudo quanto é coisa. Ah, ele é meu amigo de ônibus, ele é meu amigo de sala. Às vezes a gente confunde essa relação de amigo, de colega e de amigo. Tem gente lá que você trabalha que é seu colega. É um colega de trabalho. Tem gente que não está nem nessa classificação de colega. É só alguém com quem eu trabalho. É um companheiro de trabalho, mas eu não tenho nenhuma relação de amizade. Mas com Deus temos que construir uma relação de amizade intensa. E isso implica, intimidade com Deus é relação de amizade. Você não vai construir uma amizade intensa com Deus, repito, se não for por meio da oração. Mas Deus, pastor, não é onisciente, não sabe que eu estou aqui com o coração agradecido o tempo todo, que eu quero falar com Ele o tempo inteiro? Deus é onisciente. E Deus não é só onisciente, como Ele é presciente. Ele sabe tudo o que vocês vão falar antes de falar. Deus sabe tudo. Deus é presciente. Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece a palavra antes de você falar dela. Antes de você pensar na palavra, Deus já sabe o que você ia pensar. Ok. Então, se Deus é onisciente, se Deus é presciente, por que eu preciso falar? O Deus presciente, onisciente, também, ao ver o cego, correndo atrás dele, perguntou: o que queres que eu te faça? Como disse o pastor Cláudio Duarte, quando o cego foi até Jesus e que Jesus olhou para o cego, disse assim: que queres que eu te faça? O pastor Cláudio Duarte faz até uma brincadeira com isso, fala: interessante o senso de humor de Jesus. O cego corre atrás dele e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Faltou o cego responder assim: um cão guia. Por exemplo, Jesus pede para o cego dizer o que ele quer. Jesus pede para o leproso dizer o que quer. Jesus pede para a mulher dizer o que quer. Jesus, a todas as pessoas a quem Jesus encontrou, ele pediu que elas dissessem, relatassem, falassem o que elas queriam. O Davi Miranda, missionário já que partiu para o Senhor há alguns anos, ele tinha uma fala muito interessante. Eu escutava o Davi Miranda, eu acho que muita gente também escutava,
de madrugada, as orações, a gente orava muitas vezes. Davi Miranda falava assim: eu vou ter uma conversa com Jesus, vou conversar um pouquinho com Jesus agora. E a conversinha que Davi Miranda tinha com Jesus, que começava lá 2, 3, 4 horas da manhã e até às 6, 7 horas. Quando eu terminava a oração, algumas vezes que a gente acompanhava aquela oração transmitida pelo rádio, ele falou: meu irmão, tanta coisa que eu falei com Jesus nessa conversinha, mas ainda esqueci de falar algumas coisas. Então, como é orar se eu não sei? Então eu disse a vocês, olha aqui, primeiro é uma conversa, aprendam a falar com Deus, e com Deus só se fala pela fé. Não vai pensando que você vai mandar mensagem, nem tweet, nem Facebook, nem WhatsApp. Deus não quer saber disso. Isso é para nós. Alguém sabe qual é o perfil de Deus? Apesar que tem vários no meu perfil aqui, Jesus de Nazaré. Tem uns convites aqui na minha rede social, Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado. Tem uns convites, tem aqui, eu tenho uns convites. Qualquer dia eu vou tirar um print e vou mostrar para vocês alguns que eu ainda não rejeitei, mas que estão aqui na minha tela, no meu Facebook. É Jesus com a mão estendida, Jesus convidando, Jesus quer ser seu amigo no Facebook. Aí eu fico pensando, o que será que esse Jesus, qual é o perfil, né? Não, então eu quero, alguém sabe realmente qual é o perfil de Jesus na rede social? Alguém tem o WhatsApp de Jesus aí para a gente poder falar com ele diariamente? Via texto? Mandar uma carinha, tô triste. Ou então aquela chorando. Ou então ele manda mensagem: meu filho, vou te abençoar hoje. Aí você manda aquele emoji do coraçãozinho, abraçando o coração. Alguém sabe qual é o perfil WhatsApp de Deus? Então, irmãozão, aí lindão, olha aqui para mim. Você, para falar com Deus, tem que sair da rede social. Não dá para ficar com um olho no peixe e outro no gato. Ou então, um olho na rede social e o outro no WhatsApp. Não dá. Ou você se desconecta. Percebam que eu li também que em Marcos 1,35 Jesus se retira para orar. Se você não se desconecta para orar, então não tem como. Então segue o passo. Vamos lá. Linguagem da rede social aqui. Olhe para mim. Linguagem da rede social, estou falando para jovens. Siga o fio. Segue o fio. Primeiro, faça uma lista. Segue o fio. Faça uma lista do que você precisa falar com Deus. Bom, hoje eu vou falar com Deus que eu preciso ir bem naquela prova. Você estudou para a prova? Segundo, eu preciso falar com Deus. Hoje eu vou falar. Hoje eu vou falar com Deus. Hoje eu vou falar com Deus os seguintes pontos. 1, eu preciso ir bem na prova. 2, eu preciso me acertar com a namorada ou com o namorado. Preciso pelo menos que dê certo. 3, eu preciso ir bem na entrevista. 4, preciso ajustar lá qualquer assunto que está te incomodando. 5, 6, faz a lista de assuntos. Aí você vai falar com Deus. Então, feito a lista de assuntos, vai para o segundo, segue o fio. Passo 1 foi esse, passo 2 no fio. Qual é? Isso é linguagem de rede social, tá? No Twitter principalmente, a pessoa vai lá e escreve: olha, estou falando sobre isso, segue, aí coloca, segue o fio. Aí ele coloca uma coisa, embaixo outra, nos próprios comentários ele vai fazendo o próprio fio de conexão. Então segue o fio, vamos para a linguagem de vocês aí. Aí 2, o que mais eu tenho que fazer se eu já tenho uma relação de ideias que eu preciso conversar com Deus? 2, o que mais eu faço? Estou fazendo exatamente o que Jesus fez. Os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, a gente não sabe fazer isso aí. Nós não sabemos orar. Ensina a gente a orar como João Batista ensinou. João Batista ensinou os seus discípulos, ensina a gente a orar. 2, Marcos 1,35, se retira. Desconecta do jogo, desconecta da rede social,
Desconecta. Irmãos, todos os dias a irmã Cida, a irmã Cida é Caxias na oração. Todos os dias, por volta de meio-dia, 11h30, meio-dia, 1h, depende. A irmã Cida chega e fala, vamos orar? Vamos orar. Todos os dias a gente está orando. Todos os dias a gente ora. Nós já lemos Bíblia de madrugada, de joelho, já lemos Bíblia 1h da manhã de joelho, já lemos livros inteiros da Bíblia de joelho orando, já fizemos. A nossa vida faz, cada hora a gente reinventa a questão. Uma hora a gente está lendo a Bíblia de joelho orando, outra hora a gente está lendo capítulo de joelho orando, outra hora a gente está lendo 3 capítulos de joelho, nós dois orando. Aí, às vezes, as horas variam. Quando o sono está muito grande, a gente dorme de joelho, não ora coisa nenhuma, mas dá tudo certo. Mas dá tudo certo no final das contas. Mas, essa semana ela chegou, vamos orar, e aquela na correria, eu saí de um ambiente, fui para o outro, esqueci de abaixar o volume do rádio que eu estava ouvindo. Eu esqueci de abaixar o volume do rádio que estava ouvindo. E aí, como eu saí de um ambiente, fui para o outro, mas foi naquele impulso, ela chegou lá, vamos orar? Falei, vamos orar agora. Aí fui para aquele momento do impulso. E tô lá orando e eu tô com aquela história que eu acabei de falar. O computador tá ligado lá no rádio, tá ligado lá no WhatsApp web, não é? Então, e o volume tá alto. E aí o barulhinho do WhatsApp web vai batendo toda hora. Então vai batendo toda hora. E eu tô aqui, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E plip. E aquilo foi me perturbando. Aí eu falei, não, eu vou me desconectar desse negócio definitivamente. É um problema você se desconectar. Porque geralmente, quando eu vou orar, eu desconecto isso. Desconecto o seguinte, eu tiro o volume. Se é a TV, ponho no mute, eu desligo a TV. Faz qualquer negócio, mas você tem que se desconectar, senão você não sai. E tem outro problema, que é você dobrar o joelho para orar, ou sentar para orar, ou se retirar para orar, começa a chamação. Aparece o carpinteiro, aparece o eletricista, aparece o vizinho, aparece o gato, tudo aparece. Até o pombo. Orar é uma luta, a gente já nem sabe muitas vezes o que vai orar. É como uma pessoa, quantos de vocês vão dobrar o joelho, ou em pé, ou sentado, ou deitado, vão orar e falar, eu vou falar o que com Deus? Faz a lista. Alguém aqui tem hábito de fazer lista de oração? Aí. Tem uma turminha que tem lista de oração. Não tem problema levar cola. Deus não vai dar 0 para você, não. Deus não vai tomar sua prova. Não posso levar uma cola porque senão Deus vai... Não, Deus é igual o professor que vai dar uma cola. Não, peraí, Senhor. Falei disso. Aí falei sobre isso. Agora, peraí. Só um minuto. Deixa eu ver o outro assunto. Ora sobre o outro assunto. Não tem problema. Vou deixar Deus esperando. Deixar Deus esperando é quando a gente está orando, aí aparece alguém, aí você levanta e vai lá e Deus fala, tá. Eu fico aqui. Faz a listinha. Não tem problema. Bom, então intimidade não tem como a gente alcançar, conquistar, construir essa relação, se a gente primeiro não orar. E orar não é repetir, não é só repetir 350 mil vezes, aleluia, 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 glória a Deus, 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 aleluia, 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 aleluia. Eu me lembro que um dia eu vim com um irmão de um trabalho, de uma igreja, e aí naquela noite eu gravei uma pregação dele, e aí a gente estava viajando, e eu falei assim, irmão, vou colocar aqui uma pregação de um irmão no CD, gravei a pregação e coloquei no carro, né, transferi para o carro lá, aí para o som. Aí quando eu coloquei, falei, você me faz um favor. Aí ele falou, pois não. Eu falei assim, daqui, de onde nós estivermos, até o primeiro farol, conta quantas vezes esse pregador aqui repetiu, glória a Deus, aleluia. Conta quantas vezes. Ele não sabia que era ele.
Aí ele falou, tá bom. Aí ele não sabia que era ele. Quando ele ouviu a primeira palavra, ele sabia que era ele. É minha palavra, minha voz, sou eu. Aí ele falou, louco, pastor, você me gravou? Eu falei, gravei. Conta quantas vezes você vai dizer glória a Deus e aleluia em menos de 300 metros. Quase 50 vezes. Ele falou, tira que eu não quero mais ouvir isso aí, que eu já tô cansado. Eu falei, foi isso que você pregou. Foi isso que você pregou. Mas foi uma aula. O texto, Jesus ensina que nós, também não é repetição. Você pode adorar e deve adorar. Você deve exaltar o nome do Senhor, mas é preciso construir uma relação de amizade com Deus. Então, como fazer isso? Não faça como os fariseus, os saduceus. Vamos às coisas que Jesus não queria que a gente fizesse, que vocês não podem fazer, não devem fazer. Primeiro, não sejam repetidores. Só de repetição. É claro que de vez em quando, como a gente já cria um hábito inicial, a gente já tem um protocolo, Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, não é? Cada um tem um protocolo, mas ao longo do trabalho você vai desenvolvendo essas suas orações, você vai desenvolvendo a oração. Não estou falando disso. Segundo ponto, não seja como os fariseus e saduceus e hipócritas, como Jesus disse, que eram aqueles que só queriam fazer orações se fossem se tivesse visibilidade. Só vou orar. Você fala com o sujeito assim, faz uma oração, você orou? Não, e orar para quê? Mas se ele vê um público, aí ele quer orar. Não sejam assim, como Jesus disse. Não façam essas orações dessa forma, com essa pretensão de ser visto como uma pessoa de oração. Acho, às vezes, irmão, que tem gente que quando vai orar, faz uma oração, usa a palavra tão difícil, vou usar aqui uma brincadeira, que até Deus precisa, dá licença só um minuto aí, que eu vou ter que ir no dicionário para ver o que é isso. Porque o cara usa palavra tão difícil que não existe. Conversa com Deus na sua fala mesmo. Do jeito que você conversa. Mas ainda assim, devemos entender também que orar, irmão, como Jesus disse aqui no texto, olha, volte para o texto, Jesus falou, depois do pedido, ele disse assim, então ele os ensinou, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Oração tem objetivo inicial de santificação do nome de Deus. Segundo, venha a nós o teu reino. Não é o nosso reino que vai a Deus. Não é Deus que vai implantar no céu a nossa vontade. É Deus que vai colocar em nós a vontade dele. Terceiro ponto. Vai anotando aí, ó. Seja feito o pão nosso de cada dia. Venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não está excluída a possibilidade de você colocar as suas necessidades perante Deus. Em Mateus capítulo 6, ele diz assim, venha, seja feita a tua vontade. Jesus está fazendo a mesma oração em Mateus capítulo 6. Ele diz, seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade. Já percebeu que às vezes a gente quer que a nossa vontade seja de Deus. Que Deus adote a nossa vontade para Ele. E faça como a gente quer, como se fosse vontade dEle. E eu pensando, quando eu estava meditando sobre isso daqui hoje, eu lembrei de um livro que eu estou trabalhando com vocês aqui. O Jaime Kemp escreveu sobre essa questão. No livro Eu Amo Você,
que eu já recomendei aí para vários irmãos para quem a quem eu dei o pré-nupcial, e também trabalhei com vários casais que a gente tratou aí a questão dos problemas do casamento. Nesse mesmo livro, Eu Amo Você, Namoro, Noivado, Casamento e Sexo, do Jaime Kemp, ele coloca uma situação interessante que eu quero trazer para nós aqui. Ele fala que de vez em quando a gente quer intimidar Deus. É tipo assim, se o Senhor não me der isso, eu não faço aquilo. Como é e quando é que a gente faz isso? A gente só inverte as coisas. Se o Senhor me der um carro, eu vou para a igreja. Quer dizer que se Deus não me der, eu não vou. Então, tipo assim, se não me dá um carro, eu não me quer na igreja? Dê um carro. Eu não vou para a igreja porque você não me deu um carro. Mais ou menos assim. Não adianta tentar intimidar Deus. E nem colocar Deus na parede. Ele não vai para a parede. Quem vai ficar sempre na lona é nós. Nós é que vamos. Mas Deus, Jaime Kemp fala assim, que às vezes a gente ora da seguinte, Senhor, tu sabe. E ele falando de uma garota que ele estava apaixonado, ele estava perdidamente enlouquecido por essa garota, e ela mudou de lugar para o outro, foi para outro canto, e lá ela não se correspondia mais com ele, e ele passou a orar intensamente por ela. E ao orar intensamente por ela, ele falava para Deus, pedia a Deus assim, Senhor, tu sabes, né, Senhor, que eu gosto demais dela, eu gostaria tanto que a sua vontade fosse que ela se casasse comigo, né, tipo assim, e se o Senhor não, né, dá um jeitinho aí de que essa seja a sua vontade, a vontade de Deus não é a nossa, muitas vezes. E não adianta tentar impor a nossa vontade à vontade de Deus. E sobre isso ele escreveu. Você também já orou assim, Senhor, que a tua vontade, falando para vocês aí, solteiros, né? Mas no livro, que a tua vontade seja ou aquela faculdade ou aquele carro que eu quero. Que a tua vontade seja a minha. Ele diz ainda, ele segue. Ou seja, comecei a fazer a chantagem com Deus. Dizia, Senhor, se o Senhor quebrar o galho para mim, eu faço isso, faço aquilo e etc. Fiz o que infelizmente muitas vezes fazemos. Comecei a prometer o que eu nunca poderia cumprir. Enquanto pedia a vontade dele, queria também a minha. Fazemos os nossos planos e pedimos que Deus autentique o nosso plano, a nossa vontade, como se fosse vontade dele. A vontade de Deus nem sempre é a sua. Nem sempre será a minha. Às vezes Deus quer que você vá para um lado e você está querendo ir para o outro, dizendo assim, não, essa é a vontade de Deus. Tem uma confusão aqui. Abra a Bíblia aí em Atos capítulo 16. Vejam, abram a Bíblia, capítulo 16 do livro de Atos. Tem um conflito aí. Atos 16. Verso 6. Só recapitulando, antes de ler. Paulo era o quê? Um apóstolo. Em outras palavras, era um pregador. Sim ou não? Pregador do quê? Da palavra de Deus, certo? Separado por quem? Atos 13. Pelo Espírito Santo. Para quê? Para pregar o Evangelho. Então vamos recapitular. Paulo, apóstolo de Jesus, separado pelo Espírito Santo, enviado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, o que você esperaria de Paulo, ou esperou de Paulo, em todos os lugares que ele passasse? O que você esperar dele? Que ele falasse de Jesus. Repito então, que ele pregasse. O Espírito Santo separou Paulo para pregar, enviou para pregar, testemunhou que ele era o pregador, capacitou ele para pregar. Certo? Sim ou não? Peraí, tem gente com dúvida. Vai para Atos 13. Volta a página. Volta a página aí. Atos 13. Olha lá. Atos capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia
profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, descer a Seleucia, e ali ele já estava pregando. Ok? A missão de Paulo era pregar. Atos 16. Verso 6. Vamos lá. Diz aqui, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de... O que diz aí? Por que tu fez essa cara? Tamara fez assim, ó. Ué, peraí. O cara foi chamado por Deus para pregar. Ele sai para cumprir o chamado, passa por uma cidade e lá ele é impedido de pregar. Isso quer dizer que a gente precisa buscar a vontade de Deus para tudo em nossa vida. Para tudo. Agora eu dirijo novamente a palavra ao jovem. Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Essa é uma questão difícil. Muitos de vocês não sabem. Se não sabem, como saber? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Esse é um tema tão difícil, já que você não tem o WhatsApp de Deus para falar assim, o que o senhor quer que eu faça? Também Deus não tem o Facebook para dizer assim, ó, e marcou você, ó, Vitor, hoje faz isso. Também se Deus marcar o Vitor no Facebook, coitado de Deus, vai passar raiva, né? Com que frequência você vê o Facebook, o seu? Ih, então nem... Então, se mandar no WhatsApp, piorou. Se mandar no WhatsApp, como vai ser, Vitor? Então, se Deus agir igual eu, já dá estresse. Já vai ligar, já vai telefonar, já vai mandar o pombo correio, já vai bater o carteiro, né? Então, olha só, irmão, mas é uma disciplina, glória a Deus por isso. Parabéns por isso. Uma disciplina. Agora volte aqui, irmão. Volte ao tema. Como descobrir a vontade de Deus se Deus não está na rede social, galerinha? Deus não está no Facebook, Deus não está no Instagram, Deus não está no TikTok. Primeiro, eu trago para esse texto aqui, para essa pregação, para esse momento, uma fala do pastor de Josh McDowell. Um pastor, um missionário americano dedicado a tratar questões de jovem. Ele tem um livro, que a gente fez um curso inclusive sobre ele, ele escreveu vários, tem vários livros dele, que ele disse o seguinte, a verdade nua e crua. Verdade nua e crua de Josh McDowell, de 2012. Esse autor, ao tratar sobre a questão da pureza sexual entre os jovens, principalmente entre os jovens, porque tem muita curiosidade dessas questões, eu quero emprestar o que ele falou, dirigido aos jovens nessa área, e trazer para a questão da relação com Deus. Josh McDowell disse o seguinte, que nós precisamos entender que tudo que a gente faz, para começar a entender a vontade de Deus, é preciso pensar, olhe bem, preste atenção, é preciso entender que Deus não tem vontade, não é a vontade, não faz parte da vontade, não está no campo da vontade de Deus qualquer movimento
que não leva ou não nos leva à santificação do nome de Deus. Qualquer coisa que você ou eu fizer, gente, que não santifica o nome de Deus, não está, não faz parte, não pode ser enquadrado como a vontade de Deus. Então, já amplia tudo aquilo que eu estou fazendo, já amplia a pergunta, já amplia a questão. Será que tudo que eu faço está na vontade de Deus? Deus não quer que você tenha uma vida, que você viva afastado dele. Você vai ter um bom emprego, mas se você se distanciar, o emprego pode até ter sido a vontade de Deus, mas a sua posição relacionada ao bom emprego não é. Você pode até ter uma namorada legal, mas se a tua posição frente à namorada não levar você à santificação, você não está na vontade de Deus. Então, ele diz o seguinte, veja, ele usa 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, para dizer exatamente assim. Essa passagem de 1 Tessalônica 4, verso 3, diz que a pureza, não diz que a pureza seja talvez a vontade de Deus. Ou às vezes é a vontade de Deus. Ou poderia ser o plano de Deus para alguma circunstância. Não. A pureza, e ele abre aqui para o campo sexual, da sexualidade, é a vontade de Deus para a sua vida. Você quer andar na vontade de Deus? Qualquer coisa que você vá fazer precisa te levar à pureza, à santificação, à santidade. E ele diz, a vontade de Deus para nós é que sejamos cheios do seu Espírito, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em vez disso, esse versículo não nos diz para confiar em influências sintéticas, para encontrar satisfação. Olha aqui para mim, você não encontrará satisfação no álcool, no vinho, na bebida, na balada, na noite, no namoro ilícito, na prática do sexo fora do casamento, antes do casamento. Você não vai encontrar satisfação em Deus nisso. Você não vai encontrar satisfação nas drogas, na prostituição. Não! Essas coisas trazem contendas. E ele diz mais ainda. Em vez disso, devemos permitir que o Espírito Santo influencie a nossa vida de modo sobrenatural e nos transforme de dentro para fora. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo e sob o controle, sob o domínio do Espírito Santo. Aí então, ele vai te conduzir a tudo que é a vontade dele. E trago de volta, para esse contexto, aquilo que citei a semana passada de Jaime Kemp. Será que Deus cabe nos seus planos? Será que Deus cabe nos seus ou nos meus planos? Irmão, e aí eu faço a outra pergunta. Para vocês, jovens, que tem muitas necessidades. Querem ser íntimos de Deus? Vocês já colocaram suas questões perante Deus hoje? Já falaram com Deus quais são elas? Já apresentaram ao Senhor quais são os seus questionamentos, suas dúvidas, suas necessidades? Isso é ser íntimo. Se não fizeram, faça agora. Faça hoje.
Fale com Deus exatamente como você falaria com o seu amigo. Faça uma relação, retire-te para conversar com Deus, conecte apenas com Deus. Ah, pastor, eu não sei orar igual o senhor ora. Eu me lembro que tinha uma irmã, volta e meia ela falava isso. Nossa, como o pastor ora, como a irmã Cida ora. Eu não me lembro mais. Mas a oração a gente aprende. Orar, a gente aprende, não tenha vergonha de não saber. Aliás, tenha alegria em aprender. Faça a sua relação das suas ideias. Retire-se, se desconecte. Comece a falar com Deus na sua personalidade. Quem é você? Você não precisa orar igual a mim, nem igual a irmã Cida, nem igual ao irmão Mateus, nem é igual ao Gustavo, nem é igual a ninguém. É você e Deus. Oração está no campo pessoal. Apresente suas ideias a Deus. Mas, pastor, eu falei, faltou alguma coisa. Ok, se faltou alguma coisa e lembrou depois, faz do mesmo jeito que você faz com qualquer outra pessoa. Ah, esqueci de falar um negocinho. Ah, esqueci de falar um negocinho. Não, eu esqueci de falar isso com Deus hoje, vou falar só amanhã. Você esqueceu de falar com Deus isso nessa oração agora? Volta lá e fala de novo. Deus não é um rei que só dá uma audiência para a gente uma vez no dia, não, uma vez no ano, uma vez na vida. Eis que os meus ouvidos não estão tampados para que não possa vos ouvir. Então Deus pode, Ele nos ouve a todo instante. Você pode dizer glória ao Senhor? Glória a Deus. Terceiro, busque santificar o nome de Deus. Coloque a santificação e a vontade de Deus acima de tudo. E procure entrar na vontade de Deus e aceitar o plano de Deus para a sua vida, irmão. Assim, você vai começar a construir uma relação de intimidade com Deus. Eu tenho percebido que o nosso Deus é tão bom e Ele cumpre conosco os acordos que a gente fez. Ele nos ajuda a cumprir. E se a gente for fiel, e Ele permanece fiel, mesmo a gente sendo infiéis, as coisas acontecem. Cada dia está acontecendo na minha vida, na vida da irmã Cida, algumas coisas que nós acordamos na adolescência, quando a gente ainda namorava. Como é um culto de jovem, eu finalizo com esse testemunho. A irmã Cida, a mãe da irmã Cida tinha uma Brasília. Ela comprou um carro, mas ela não dirigia, ela tirou carta, não dirigia. Então esse carro, quem usava esse carro era eu, que levava ela para a igreja, eu usava esse carro para movimentar os irmãos na igreja. Era essa a utilização do carro. E aí, mas esse carro era guardado na casa de uma outra pessoa que ficava algumas quadras longe da casa da mãe da irmã Cida, porque ela não tinha garagem. Bom, dito isso, irmão, e muitas vezes que a gente estava indo guardar esse carro, a gente fazia planos. Fizemos muitos planos. Ainda éramos namorados. Depois disso, a gente terminou o namoro. Aí depois disso, a irmã Cida implorou para eu voltar. Né? A gente terminou o namoro e ela implorou para voltar. Eu atendi. E aí assim, mesmo assim, o que aconteceu? A gente fez muitos planos nesse período. Fizemos planos de pregar a palavra de Deus, fizemos planos de construir algumas patrimônio, fizemos planos de fazer culto doméstico, fizemos vários planos naquele período. Vários planos. Não tinha celular, não tínhamos uma caneta e um papel muitas vezes ali para anotar, mas em casa depois fazia as anotações, fizemos muitos planos. E agora, há alguns anos, a gente vê
os planos, a gente tem visto os planos que fizemos naquela época se cumprindo. Cada dia. Há poucos dias atrás, ainda essa semana, nós falamos de, olha, esse que possivelmente já está para acontecer nos próximos dias, foi um dos planos que fizemos na adolescência, quando a gente ainda era namorado. Casados, estamos há 31 anos. Casados. Estamos há 31, casamos 2020, nem lembro, 92. Estamos há 31 anos casados. Passamos 4 anos entre namoro e noivado. Tem planos que fizemos no primeiro ano de namoro. E esta semana, exatamente nessa semana, lembramos de um. Falamos assim, olha, isso aqui foi um dos planos que conversamos quando estávamos estacionando o carro da sua mãe na garagem que era emprestada da irmã. A gente ia agora levar o carro, depois voltava a pé, porque a minha sogra não tinha garagem na época. Então, Deus cumpre os planos. Faça plano, converse com Deus e seja fiel e firme. E Deus vai te abençoar. Você pode dizer glória ao Senhor?